Quando nós observamos as palavras que os crentes mais falam nos dias de hoje, nós vamos concordar que eles falam muito de livramento, vitória, bênção, poder, unção, avivamento. Essas palavras todas são as nossas expectativas daquilo que nós esperamos de Deus. Mas nós deveríamos perguntar, será que Ele espera alguma coisa de nós? Qual que é a expectativa dele? A expectativa do Senhor é que nós sejamos santos. Se nós atendêssemos à expectativa de Deus, ficaria mais fácil dele atender às nossas expectativas, que é poder, vitória, unção, milagre, cura, avivamento. 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses 4:3, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a expectativa de Deus para conosco. A nossa expectativa, Ele já sabe. Senhor, poder, cura, fé, unção, milagre, avivamento, Ele já sabe. Mas a expectativa dele para conosco, aquilo que ele espera de nós, é santificação, e nós falamos muito pouco de santificação. Santificação pode ser algo ali não tão importante, mas poder, unção, avivamento é muito importante. Mas por outro lado, sem santificação, que é a vontade de Deus, não terá poder, nem unção, nem avivamento. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí tem outro verso muito famoso, Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Procurem viver em paz com todos. Procure, que depender de você, você vai viver em paz com todo mundo. Nem sempre é possível, né? Tem gente que a gente quer pedir perdão, resolver, nós não consegue. Mas se depender de nós, temos que viver em paz. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós levássemos a sério o assunto da santificação, aqui já disse que não vai ter avivamento se não tiver santificação. Porque busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor não vai se manifestar. Então toda essa expectativa de cura, milagre, poder, unção, são as palavras mais comuns dos cultos evangélicos hoje. E o avivamento virá, o avivamento está vindo, e a glória da segunda casa. Quantas milhares de vezes você ouviu isso? E quantas dezenas de vezes você ouviu sobre santificação? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação não vai ter poder, não vai ter unção, não vai ter nada. Deus espera que nós queiramos atender a expectativa dele, que é a expectativa de santificação. Presta bem atenção aí. Falando em santificação, para a gente ser santo mesmo, primeira coisa que a gente tem que falar é: eu não sou santo. Começa por aí. Porque se falarmos eu sou santo, já está mentindo. Quando falamos de santificação, a primeira coisa é reconhecer que não somos santos. Precisamos reconhecer que Israel não era santo e nós não éramos santos. Mas Israel foi chamado à santificação e também nós somos chamados, e nós precisamos querer atender o chamado, e a partir daí Deus tem que fazer a parte dele também. Chegaremos nisso já já. A primeira coisa é entender que nós não somos santos, mas nós somos chamados para ser santos. Israel não era santo, nós também não, mas Israel foi chamado. Para você ter uma ideia, nós não vamos ler, está lá em Josué 24, verso 2, Josué 24, 2, que Abraão terá com seus 2 filhos, Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e adoravam outros deuses. Abraão não era santo,
Abraão era idólatra. Posteriormente, quando ele já conhecia o Senhor, de vez em quando ele mentia que Sara era a esposa dele. Abraão não era santo. Se você pensar em Jacó, da escada em diante, do sonho da escada em diante, ele é outra pessoa, se você prestar atenção na história, mas até ele ter esse sonho, como uma invasão da graça e da misericórdia de Deus, ele fingia bem, ele podia ser ator de televisão, ele com um pouco de pele de cabrito, ele fingiu que ele era Esaú, ele fingia que era uma beleza. Jacó não era santo, ele tinha vocação para artista de televisão, de tanto que ele fingia direitinho, ele representava direitinho. Posteriormente, os filhos de Jacó eram todos mentirosos, tirando aí José, eram todos mentirosos, todos podiam falar para o pai, uma fera selvagem devorou José, todos mentirosos. Entre esses mentirosos havia os que tinham inclinação para assassinato, eles quase mataram José, mas Rúben não deixou. Posteriormente, então, lá no Egito, eles eram idólatras, no deserto eram idólatras, incrédulos, murmuradores, não eram santos, apesar da manifestação do poder de Deus para tirá-los do Egito e também do deserto de muitas formas, Deus manifestando o seu poder, a sua glória, eram murmuradores, incrédulos, também idólatras, envolvidos em situações muito horríveis, terríveis, eles não eram santos. Posteriormente, nos dias de Josué já tinha conquistado a terra, já tinha dividido a herança, estava no seu discurso final, lá no finalzinho do livro de Josué, um discurso maravilhoso. Ele fala assim: eu e a minha casa serviremos o Senhor. E eles levantam a mão: nós também. Josué, vai com calma. Vocês e as suas palavras testemunham contra vocês. Josué 24, 23, depois deles falarem: nós vamos servir, sim, Deus, que nem você. Josué 24, 23, e Josué continuou: agora pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, inclina o coração ao Senhor, Deus de Israel. Dá para ver e dá para perceber que eles não eram santos. Quando nós falamos em santidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós não somos santos, mas Deus nos chama para a santidade. Mas Ele chama como? Primeiro Ele nos invade com a sua graça, com o seu amor e a sua misericórdia. Primeiro Ele se revela. Primeiro Ele mostrou para Israel: eu sou fiel. Eu disse para Abraão que a sua descendência ia multiplicar e que eu iria tirá-los do Egito. Então eu fui lá e os tirei do Egito. Eu me revelei através de poder, manifestação de poder e glória. Então agora Deus os chamou à santificação. Está em Êxodo, capítulo 19, verso 4, 5 e 6. Essa é uma passagem muito importante do Velho Testamento, chama Aliança do Monte Sinai, que tem mais versos aí até o final de Êxodo, mas esse é o comecinho. Êxodo 19, verso 4. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Ou seja, o Senhor está dizendo: vocês viram como eu mostrei o meu amor e fidelidade, vocês viram como eu invadi a história, vocês viram as pragas, vocês viram o Mar Vermelho se abrindo, vocês viram a minha manifestação no deserto, e eles estavam ainda no deserto, aliás, no comecinho, nos primeiros 2 anos. Então vocês viram que eu me revelei, eu me manifestei, eu mostrei meu amor, minha graça, minha misericórdia, a minha fidelidade. Agora eu chamo vocês à santidade. Vocês não são santos, mas eu estou chamando-os à santidade. Verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança.
Isso aqui é chamada à santidade. Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, em outras palavras, o Senhor estava dizendo: eu estou chamando-os à santidade. Eles não eram santos, mas agora conheciam a Deus por graça e misericórdia. Agora Deus tinha os tirado do Egito e o Senhor os chamava à santidade. É sempre assim. Nós não éramos santos, Deus invadiu a nossa vida por graça e misericórdia, mas agora Ele espera a santidade. Agora Ele chama a santidade. A expectativa dEle é santidade. Se nós ignorarmos a expectativa de Deus, você vai falar milhões de vezes: a glória da segunda casa será maior que a primeira, e não vai acontecer nada. O avivamento virá e ele não virá. O poder vai manifestar e não vai. Ou atendemos a chamada à santidade, se atentamente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança. É uma coisa racional. Deus nos chama para racionalidade. Nós temos que ler a Bíblia, meditar na Bíblia. O Espírito Santo ensina, Ele guia, Ele ilumina, Ele nos leva a arrependimento, Ele nos convence, Ele nos muda, Ele nos transforma, de tal maneira que nós nos tornamos a própria obra de Deus. Nós falamos que obra de Deus tem essa dimensão de fazer. Eu vou fazer isso para Deus. Eu vou cantar, eu vou louvar, tá bom. Eu vou evangelizar, amém. Isso tem que fazer também. Ontem foi o Dia Mundial da Evangelização. Tudo isso aí tem que ser feito. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer a obra missionária. Mas antes de fazer qualquer coisa para Deus, antes de fazer uma viagem missionária de curto, médio ou longo prazo, antes de trabalhar na igreja ou fazer qualquer coisa, nós precisamos atender a chamada da santidade. Nós temos que nos tornar a obra de Deus. Nós temos que nos tornar aquelas pessoas mudadas e transformadas pela palavra de Deus. E é um processo racional. Nós lemos a Bíblia, o Senhor fala, ensina, ilumina, muda e transforma o nosso caráter. Nós temos que nos tornar sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, com o caráter mudado, transformado. Nós temos que ser o reflexo da imagem de Jesus. Nós temos que ser aquilo que Deus espera que nós sejamos, e aí o que nós fizermos para Deus vai ter graça, vai ter poder, vai ter unção, vai ter resposta de oração. Deus vai se manifestar e glorificar o nome dEle. Nós temos que nos tornar a obra de Deus pelo próprio processo de santificação. Santificação é: se atentamente ouvirem a minha voz, se guardarem a minha aliança, se atentamente ouvirem. Esse ouvir hoje, a Bíblia está impressa já há uns 500 anos, tem a ver com meditar nas Escrituras. É um processo bem racional. Deus falou para Josué: medita nesse livro dia e noite. Nós vamos ter que internalizar o livro dentro de nós. Medita nesse livro dia e noite. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, e então prosperará o seu caminho e você será bem-sucedido. É um processo bem racional. Não tem nada de entrar em transe no Evangelho. No Evangelho ninguém entra em transe. Podemos ser até arrebatados e ver Deus na sua glória, que nem Isaías, o apóstolo Paulo, que diz que não sabia se estava no corpo ou fora do corpo, mas estava consciente. No Evangelho ninguém entra em transe, nós estamos conscientes o tempo todo. Deus fala pela palavra, Ele ilumina pela palavra, Ele muda pela palavra, Ele santifica pela palavra. E o Senhor Jesus orou
Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, é totalmente irracional. Nós não podemos falar de santidade, ou querer santidade, ou poder unção, avivamento, sem ler a Bíblia, sem querer ser ensinado pelo Espírito Santo, que está em nós, fala conosco e nos santifica. Nós não podemos abrir mão do Espírito Santo e nem da Bíblia, pois santificação tem a ver com se atentamente ouvir a minha voz, se atentamente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Isso é santificação. Santificação é conhecer a Deus, amar a Deus e cumprir os seus mandamentos. É totalmente racional. Nós estamos nos dias que até sem maldade das pessoas, elas nos encontram, mas graças a Deus que nenhum deles recentemente me encontrou, que eu estou um pouquinho sem paciência. Mas nós estamos nos dias que o irmão te encontra e fala, tem uma palavra para você. Tenho vontade de falar. E qual é a palavra de Deus para você hoje? Você já leu a Bíblia hoje? O Espírito Santo já iluminou o texto. A palavra do Senhor diz, se atentamente ouvir a minha voz. Você já ouviu a palavra de Deus hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Você está lendo algum livro da Bíblia desde janeiro? Nós estamos em maio. Já era para você ter lido o Novo Testamento pelo menos uma vez e meio. Se você lesse pelo menos 2 capítulos por dia. Deus falou com você hoje? E se você não leu a Bíblia hoje, não vem com esse negócio, eu tenho uma palavra para você, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você não está nem lendo a Bíblia. Nós estamos precisando falar para os crentes. Antes de você falar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas você lê a Bíblia? Quantos livros você leu de janeiro até agora? Quanto tempo você se consagrou diante de Deus? Se você não se consagrou, não leu livro nenhum, você não tem palavra de Deus para ninguém, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Se atentamente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, isso é santificação. Santificação é amar a Deus, conhecer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Agora Israel fará. Depois que ele se tornou santo, depois que ele atendeu a chamada à santidade, agora ele fará. Verso 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, Êxodo 19, 5, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ao ouvir a minha voz, vocês se tornarão um povo totalmente peculiar. É o único povo na terra que conhece Deus e estava refletindo Deus por santidade. E o verso 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel não era santo, mas conheceu Deus por graça e misericórdia. Israel conheceu Deus por graça e misericórdia e foi chamado à santidade. Se atendesse o chamado à santidade, atentamente ouvindo a voz de Deus e guardando a aliança, seria esse povo peculiar e especial, pois seria o único povo da terra conhecendo Deus e refletindo Deus. Nesse sentido, era uma nação santa e nesse sentido foi chamado para reino de sacerdotes. Israel faria a mediação entre o Deus santo e as nações não santas, perdidas nas idolatrias, na falta de conhecimento de Deus. Ele faria uma mediação no levar conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo explica bem em Romanos que isso se cumpriu por meio de uma minoria fiel. Minoria fiel andou com Deus e do conhecimento histórico de Deus de Israel, que ele formou do zero para todos os povos, chegou e chega através da Bíblia. Hoje eu estou lendo textos da Bíblia que veio dos judeus.
Então essa minoria fiel se tornou na história o reino de sacerdotes, pois fez uma mediação entre Deus e os povos sem Deus, no levar conhecimento de Deus. O único mediador que salva entre Deus e os homens, o único caminho para Deus é o Senhor Jesus. Ele é totalmente singular, só Ele é o caminho, a verdade, a vida, só Ele salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens para salvar. Mas Israel é chamado para ser reino de sacerdotes, no levar esse conhecimento de Deus para todos os povos, e esse conhecimento vem através das Escrituras, preservadas por Israel, no qual nós temos o testemunho dos profetas e também dos apóstolos, da pessoa e da obra de Jesus, e nesse sentido, esse conhecimento de Israel para todos os povos da terra faz de Israel um reino de sacerdotes. Você observa que Israel não era santo, mas foi chamado para ser santo, e tendo atendido o chamado de Deus, a minoria fiel se tornou também um reino de sacerdotes, no levar conhecimento de Deus de Israel para todos os povos da terra. Isso acontece através das Escrituras. Essa chamada a santidade se repete inúmeras vezes no Velho Testamento. Sede santo como eu sou santo, no livro de Levítico, repete muitas vezes. Ouçam a voz do Senhor, obedeçam os mandamentos do Senhor, se repete inúmeras vezes. Então chegou a nossa vez. Parecido com Israel, nós não éramos santos. Também fomos invadidos pela graça e pelo amor de Deus, quando o Evangelho de Jesus Cristo foi pregado, quando nós confessamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Então nós nos tornamos filhos de Deus, saindo das trevas para a luz, da morte para a vida, do pecado para a santidade. Deus nos chama para sermos santos, depois que Ele se revelou a nós, depois que Ele nos convenceu do pecado, depois que pela graça de Deus, pelo Evangelho pregado e pela obra do Espírito Santo no nosso coração, nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Então agora conhecemos a Deus e agora Ele nos chama para a santidade. Romanos 11:7, só para ler um verso, porque Paulo inicia Efésios de maneira parecida e aparece outras vezes. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Nós somos chamados à santidade. Essa é a expectativa de Deus para nós, que nós sejamos santos. Não adianta baixar o nível e esperar poder e unção. Não adianta baixar o nível e esperar avivamento. Não adianta baixar o nível e esperar a manifestação do poder de Deus. Nós precisamos falar de santidade. Santidade é conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Santidade é atentamente ouvir a voz de Deus. Santidade é desejar ser igual a Deus. Santidade é desejar refletir Jesus, pela santidade de Deus em nós, pelo amor de Deus em nós. E aí o que nós fizermos para Deus vai ter graça, vai ter poder, vai ter unção, vai ter vida, não vai ser chato, não vai ser enfadonho, vai ter graça de Deus por onde passarmos, vai ter graça de Deus quando nós orarmos, vai ter graça de Deus, porque nós estaremos refletindo Jesus. Antes de fazer alguma coisa para Deus, nós temos que nos tornar a própria obra de Deus, refletindo Jesus pela santidade do Senhor em nós. Aí o apóstolo Pedro faz esse paralelo com Êxodo 19. 1 Pedro 2,9, presta bem atenção. 1 Pedro 2,9, vamos ler só os 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. Está falando aqui da graça de Deus em Cristo Jesus, que nos perdoou e nos salvou, eleitos em Cristo.
Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Somos com Jesus reis e rainhas, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, para reinar contra o que em primeiro lugar? Para reinar contra o pecado, contra a morte e contra as trevas, andando nos caminhos do Senhor e se tornando em Cristo Jesus sal da terra e luz do mundo. O Senhor espera que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. Ele espera que nós sejamos santos, Ele espera que nós reflitamos Jesus, que a glória de Deus e a presença de Deus seja vista e percebida através de nossas vidas, reinando contra o pecado, o diabo e a morte. E eles sabemos que somos cordeiros com Cristo Jesus e reinaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Vocês são geração eleita, eleitos em Cristo Jesus, sacerdócio real, reinamos contra o pecado, o diabo e a morte, e nós também somos chamados sacerdotes. Também fazemos uma mediação entre Deus e o mundo que não conhece Deus. Nós não fazemos mediação salvadora, só Jesus salva. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, pois só Ele pode resolver o problema do pecado e dar vida eterna. Mas a palavra do Senhor também nos chama sacerdotes, à semelhança de Israel, mas nós somos sacerdotes na mediação de levar conhecimento de Deus pela palavra evangelística, pela demonstração de amor, de cuidado, de carinho pelas pessoas e falando da pessoa e da obra de Jesus, apresentando o único e suficiente Salvador que é Jesus ao mundo. Vocês são geração eleita, sacerdócio real no evangelizar, no apresentar Jesus, fazendo essa mediação entre o Deus Santo e o mundo sem Deus, apresentando a pessoa de Jesus, para que eles sejam salvos e perdoados. Vocês também se tornam aí, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e andarmos nos seus caminhos, povo de propriedade exclusiva de Deus, lavados e comprados no sangue de Cristo, nós somos do Senhor. Lavados e comprados no sangue de Cristo, nós somos do Senhor. Andando nos caminhos do Senhor, nas palavras do Senhor, nos mandamentos do Senhor, nós refletiremos Jesus. Antes de falar de Jesus, as pessoas precisam ver Jesus em nós. Antes de falarmos de Jesus, nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Antes de fazer alguma coisa para Deus, nós temos que ser a própria obra de Deus. Nós temos que nos tornar nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, lavados e comprados no sangue de Cristo, andando com Jesus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nos tornamos em Cristo geração eleita. Nós nos tornamos um reino de sacerdotes no apresentar Jesus, o Deus Santo, para o mundo perdido no pecado. Nós reinamos com Cristo contra o pecado, o diabo e a morte. Nós somos chamados para ser nação santa, a fim de proclamar as virtudes de Deus. Você já deve ter vivido o suficiente para ter se escandalizado com alguém, né? Nós já vimos evangelista que evangeliza, dá fruto, mas não tem testemunho. Nós já vimos gente do louvor que canta, é uma bênção, mas também não tinha testemunho, nos escandalizamos. Nós já vimos nas nossas gerações pastores famosos desviarem. Nós já vimos cantor famoso de gospel desviar. Nós já vemos tudo acontecer. Porque antes de fazer alguma coisa para Deus, nós temos que ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é aquele que ouve a sua voz e a pratica. Discípulo de Jesus é aquele que anda nos caminhos do Senhor.
Discípulo de Jesus é aquele que antes de falar, antes de testemunhar, ele vive a palavra do Senhor, ele tem vontade de santidade, ele tem vontade de andar nos caminhos do Senhor, ele tem vontade de fazer a vontade de Deus. Mas falando em santidade, tudo começa dizendo: eu não sou santo. Se a gente começar falando eu sou santo, já está meio orgulhoso. Eu estou um pouco mais santo do que você, aí que não é santo. Nós somos chamados à santidade, mas nós precisamos reconhecer que, naturalmente falando, nós não somos santos. Mas nós podemos escolher, presta bem atenção agora, hein? Nós podemos escolher atender a chamada à santidade. Presta bem atenção como é que vai funcionar. Nós podemos escolher: eu não era santo, mas agora eu conheço o Senhor Jesus, estou sendo chamado à santidade. Eu não era santo, mas Deus está me chamando à santidade. Eu não era santo, mas Deus está me chamando para refletir Jesus. Eu não era santo, mas Deus está me chamando para ser sal da terra e luz do mundo. Eu não era santo, mas em Cristo eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, e Deus está me chamando para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas agora eu quero atender a chamada à santidade. Como é que pode uma pessoa como eu, que não era santo e tem uma dificuldade muito grande de ser santo, como é que eu posso atender a chamada à santidade? Nós atendemos a chamada à santidade também por Deus. Nós não atendemos facilmente, nós atendemos por Deus. Presta bem atenção aqui. Nós nos purificamos nele. Presta bem atenção aqui. Nós nos purificamos nele, nós nos purificamos no sangue dele. Presta bem atenção. Atender a chamada à santidade é se purificar no sangue dele. Atender a chamada à santidade é não só se purificar no sangue dele, é ser liberto de pecados pelo Espírito Santo. Então nós atendemos a chamada à santidade pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo. Ninguém atende a chamada à santidade para refletir Jesus, para ser a obra de Deus, para ser usado para a honra e glória de Deus, porque eu sou mais santo do que você, porque eu sou melhor do que você, porque eu consegui, você não está conseguindo. Ninguém vai ser santo assim. Nós nos tornamos cada vez mais santos, nos purificando nele e sendo libertos de pecado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,13. Estamos agora falando de atender a chamada à santidade. Ninguém vai atender porque é melhor do que o outro. Ninguém vai conseguir se orgulhar mais do que o outro porque é santo. Porque se orgulhar, já pecou, não é santo. Ninguém será santo porque conseguiu. Ninguém será santo porque se orgulhará de que agora eu sou mais santo. Nós nos purificaremos nele e pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8,13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pelo Espírito Santo. Se pelo Espírito Santo mortificarmos. Tem uma coisa maravilhosa para aqueles que estão fazendo o discipulado à mente de Cristo, é que o autor, nas muitas lições, diz assim: então eu orei a Deus, então eu fiz uma lista dos meus preconceitos, então eu pedi que o Espírito Santo, ou Deus, me libertasse daqueles preconceitos, então eu fiz uma lista, eu orei a Deus das minhas lealdades que impediam ser leal ao Senhor e à sua palavra. Eu pedi ao Senhor, me ajuda. E aí ele foi me fazendo perceber, eu fiz uma lista, eu estou sendo mais leal ao Corinthians do que à casa de Deus, a obra de Deus. Eu sou mais corintiano do que crente. Eu sou mais leal ao meu grupo de amigos do que a obra do Senhor.
eu sou mais leal à cultura ao meu redor com seus palavrões do que a santidade da palavra de Deus. Ele faz a lista e ele fala: Senhor, agora me ajuda, eu não quero essa lealdade que me atrapalha. Isso é santificação, quando você pede a Deus e pelo Espírito Santo você mortifica. E se foi por Deus, você glorifica a Deus. Em nenhum momento você fala: eu fui liberto do Corinthians, do campeonato brasileiro, que eu quase batia no vizinho quando a gente conversava de futebol. Meu time ganhou, meu time perdeu, quase que eu dava um soco no vizinho. Eu fui liberto, mas não foi pelo meu poder, do poder do Senhor. Se pelo Espírito Santo mortificarem os feitos do corpo, as atitudes, nossa forma de pensar, o nosso comportamento, se mortificarmos o que não é bom, nós viveremos. É pelo Espírito Santo, e se é pelo Espírito Santo, a glória de Deus. Atender a chamada à santidade é se purificar no sangue de Cristo e ser liberto de pecados pelo Espírito Santo. Quando nós confessamos os nossos pecados e quando Ele nos liberta dos nossos pecados. É um processo. Ele está nos chamando para ser nação santa. Ele está nos chamando para ser um sacerdócio real em santidade, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está nos chamando, mas é Ele que vai nos santificar pelo sangue de Cristo. É Ele que vai nos libertar de pecados, e a glória será sempre do Senhor. Sabe quando nós seremos santos para valer mesmo? É quando nós morrermos. O pecado habita aqui no nosso corpo e luta contra o Espírito Santo. Quando você morrer, o corpo vai para o cemitério. E você vai em espírito lá para o paraíso. A luta acabou. E quando a 7ª trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem na terra aí vão subir aos céus, encontrar com o Senhor nos ares. Receberão um corpo incorruptível em poder e glória. Segundo 1 Coríntios 15, seremos iguais ao Senhor Jesus. Hoje nós temos um corpo que recebemos de Adão, afetado pelo pecado, e nós receberemos um corpo celestial, a semelhança ao corpo de Cristo, está lá em 1 Coríntios 15, e nós não teremos mais pecado em nós. Será um corpo incorruptível em poder e glória. E se nós temos essa esperança, que nós vamos ser como Ele é, o que nós temos que fazer aqui no curto prazo dessa vida? Nós temos que nos purificar nele, porque nós seremos como Ele, e nós temos que receber libertação do pecado pelo Espírito Santo. Foi isso que João disse em 1 João 3:2. 1 João 3:2, acompanha aqui na tela se conseguir enxergar de longe, ou aí na sua versão, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, por causa da obra redentora e salvadora de Jesus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Jesus se manifestar e nós recebemos o corpo celestial que Ele nos dará, nós seremos como Ele é e nós o veremos como Ele é. Até lá, nós nos santificamos nele, nós nos purificamos nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos eliminar aí toda a injustiça de nossa vida. Nós nos purificamos nele. E nós recebemos libertação de pecados pelo Espírito Santo. Nós fazemos lista: isso aqui não é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Senhor, pelo Teu poder, pelo Espírito Santo, eu quero libertação, eu quero mudança.
daquilo que não é bom, daquilo que não é segundo os teus mandamentos. Por isso o apóstolo João diz aí em 1 João 3,3. 1 João 3,3. E todo que tem essa esperança de que quando ele se manifestar, nós seremos iguais a ele, nós temos essa esperança. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Nós nos purificamos nele. Ninguém que atende a chamada à santidade é santo porque conseguiu ser mais santo do que o outro. Ninguém que atende a chamada à santidade é santo e tem do que se orgulhar. Nós atendemos a chamada à santidade, pois primeiro ele se revelou e nos salvou pela graça e nos chama para sermos santos. E nós seremos cada vez mais santos, nos purificando nele, pelo confessar de pecados e pela libertação de pecados do Espírito Santo. Nós temos que fazer a lista do que não presta, irmão. Nós temos que orar para o que não presta, tem que ir embora. Então, eu particularmente, eu creio na Bíblia, não. Então, para mim é simples. Deus vai operar, você tem que orar. É simples. Você pode ir no médico, você deve ir no médico, nós recomendamos aí no médico, e você toma todos os remédios que o médico mandar. Se você tiver depressão, vai no médico e toma remédio. Sem dúvida nenhuma, é para você fazer isso. Mas enquanto você está tomando remédio, você pode orar: Espírito Santo, eu quero cura e libertação da depressão. Ele mora em nós, ele pode operar. Se pelo Espírito Santo mortificarem, podemos mortificar pecados, hábitos ruins, estado emocional, porque Deus opera em nós. Ninguém está falando que não somos humanos. Estamos falando que somos humanos. Vai no médico e toma remédio, mas ora também. Porque o Espírito Santo de Deus pode te curar num segundo. E se ele demorar, quando eu estiver fraco, aí que eu estou forte. Se ele te usar quando você estiver fraco, é assim mesmo. Se você orar pelo enfermo, ele for curado enquanto você mesmo não é curado, é assim mesmo. Porque quando estamos fracos é que somos fortes, para que a honra e a glória seja dele. Mas nós podemos falar nessa noite: eu quero ser santo. Eu tenho a esperança de que eu serei como ele é, e no curto prazo eu me purifico nele. Aquilo que é pecado, aquilo que não é bom, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. E ele também é poderoso para nos libertar, se pelo Espírito Santo mortificar os feitos do corpo. Sabe por que tem crente que nunca muda? Primeiro, quase não lê a Bíblia, né? Já começa por aí. E depois quase não vem nos cultos também. Depois ele não faz lista nenhuma de nada. Do que ele tem que pedir perdão, do que tem que mudar, do que tem que transformar. Então ele não pede perdão e também não pede mudança, não pede transformação. A transformação será pelo sangue de Cristo, que nos perdoa de todos os pecados, porque ele morreu por nós, e será pelo Espírito Santo. Ninguém terá do que se orgulhar. Mas se nós não estamos pedindo para Deus perdoar os nossos pecados e para o Espírito Santo nos libertar, nós não estamos atendendo a chamada da santidade. Aí nós vamos ser mais um evangelista que prega e escandaliza, mais alguém do louvor que canta e escandaliza, mais um pastor que desviou, mais um cantor que desviou, mais um evangelista que desviou. Porque não é só fazer, o fazer é depois. Primeiro temos que atender a chamada à santidade, temos que refletir Jesus. Lendo ali o livro de Efésios é maravilhoso, capítulo 1, 2, 3. Tudo que a gente é em Cristo Jesus no capítulo 1, né? Amados, salvos, predestinados, eleitos, tanta coisa maravilhosa. Capítulo 2, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Capítulo 1, não tem ninguém maior do que Jesus, não tem principado, potestade, soberania, nem um nome no presente, nem no futuro. Ninguém é maior do que Jesus. E tudo que somos em Jesus,
Maravilhoso, capítulo 1, 2, 3. Mas chega no 4, parece que ele não está falando da mesma igreja. Capítulo 4, 25, ele diz assim: por isso, deixando a mentira. Esses são os crentes que foram eleitos lá no capítulo 1. Os amados, os justificados, os predestinados. Esses aqui são os que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. 4:25, deixando a mentira. Eram mentirosos. Cada um fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de nos perdoar todos os pecados. E se mentira for problema, pode orar. Pai, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, eu vou parar de ser mentiroso. Eu vou parar de ser mentiroso, porque eu não era santo, mas agora eu sou santificado no sangue de Cristo. Eu não era santo, mas agora o Senhor me purifica em Cristo, me chama à santidade. Eu vou parar de ser mentiroso. Verso 26, fiquem irados e não pequem. Mas isso é o normal da gente, é ficar irado em Deus, que ele possa morrer, aquela pessoa ruim, mentirosa, que me traiu. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Espírito Santo de Deus, eu estou muito irado. E antes de qualquer coisa, eu já vou pedir perdão, porque eu já desejei o mal para essa pessoa. Senhor, me perdoa. Mas eu não quero ser dominado pela ira destruidora. Até correto ficar irado contra essa coisa errada, mas não é correto desejar o mal. O Senhor espera que eu seja amoroso, compassivo, que eu perdoe 70 vezes 7. O Espírito Santo vai te ajudar. Nem dei lugar ao diabo, que o pecado dá lugar ao diabo. Verso 28, aquele que roubava não roube mais. Gente, mas esse povo é o mesmo do capítulo 1? Efésios, vocês são isso, estão aquilo, assentados com Cristo, agora para de mentir, para de roubar, para de matar os outros. Para de matar os outros no seu coração. Para de ser preguiçoso. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe. Verso 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a palavra que for boa para edificação. Mas são os mesmos crentes, mesmo do capítulo 1, 2. Ninguém é santo. Quando nós falamos de santidade, a primeira coisa que a gente tem que falar é: nós não somos santos. Mas pelo sangue de Cristo nós fomos santificados. Ele nos purifica de todos os pecados. Ele nos chama à santidade. E nós podemos dizer: eu quero ser santo. Como é que eu vou ser santo? Será que eu vou conseguir ser santo e me gloriar? Ficar orgulhoso? Não. Nós somos santos nos purificando nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós somos santos sendo libertos de pecado. Quem roubava, não vai roubar mais, porque o Espírito Santo vai libertar. Quem era preguiçoso vai trabalhar, porque o Espírito Santo vai dar vontade de trabalhar. Quem só fala o que não edifica, vai aprender a falar o que edifica, porque do Espírito Santo tem poder para isso. Quem só vive na incredulidade, só na murmuração, só na previsão da desgraça, vai crer, porque fé é dom de Deus, e o Espírito Santo pode dar essa fé. Nós podemos atender a chamada à santidade, nunca teremos do que nos gloriar, porque nós seremos cada vez mais santos, porque o sangue de Cristo nos purificará de todos os pecados confessados, e o Espírito Santo nos mudará e nos transformará. Mas nós temos que olhar para o espelho e ver exatamente o tipo de pessoa que nós somos. Fazer a listinha e falar: Espírito Santo, o Senhor vai me mudar, o Senhor vai me mudar, o Senhor vai me mudar. O Senhor vai me mudar em todos esses itens aqui. Irmão, esse negócio aqui não sai da boca de vocês, palavra torpe. Nós estamos nos dias que os crentes falam palavrão, não tem vergonha, né? Fala palavrão na frente do pastor.
Geralmente eu não falo nada, mas esses dias eu estou sem paciência. Não fala perto de mim. Porque nesses dias você vai levar se você falar na minha frente. É um tal de humor evangélico nas redes sociais, com palavrões e situações bem reverentes, com música, com louvor, com a palavra de Deus, com tudo. Eu falo, quem vai primeiro para o inferno? O humorista ou quem está rindo disso? Porque isso aí não tem nada a ver. É reverência com o Senhor, com a sua palavra, com as coisas de Deus, e as pessoas estão fazendo humor, e outros estão dando risada, e compartilhando, não tem nada a ver, não glorifica a Deus, são palavras que não edificam, só sai da boca de vocês palavras que edificam. Isso é santidade. A santidade é se atentamente ouvirmos a voz de Deus. O sermão está fora de moda, né? Não falei de poder, não falei de unção, não falei de avivamento. A igreja está morrendo, irmão. O pastor não falou de avivamento, está morrendo. Irmão, se nós não nos voltarmos para Deus e pregarmos a palavra, ensinarmos os crentes a lerem a Bíblia, parar de correr, de fazer fila atrás de profeta, porque a cidade era Sariguama, está cheia de igreja, todo mundo correndo atrás de profeta. Dá vontade de falar, mas vocês estão lendo a Bíblia? O Espírito Santo mora em você. Ele pode te ensinar, ele pode te guiar à verdade. Se você está precisando correr atrás de profeta, você não está ouvindo a voz de Deus pela meditação das Escrituras. Deus não está o maior professor do mundo é o Espírito Santo. Ele mora em nós. Ele é uma das pessoas da Trindade. Deus mora em nós porque o Espírito Santo mora em nós. Jesus mora em nós porque o Espírito Santo mora em nós. As pessoas são unidas. O Pai mora em nós porque o Espírito Santo mora em nós. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Se o Espírito Santo está em nós, o Trino Deus está em nós, o professor de santidade está em nós, aquele que convence de pecado está em nós. Como que o crente não está ouvindo a voz de Deus e tem que fazer fila atrás de profeta? Araçariguama está lotado de profeta, irmão. Dá vontade de falar, irmão, mas você está lendo a Bíblia? O Espírito Santo está te ensinando. Ele está te corrigindo pela palavra. Se atentamente ouvir a voz. Mas aonde que está essa voz histórica, preservada pelo reino de sacerdotes de Israel e preservada pela igreja, o Novo Testamento? Onde está essa voz que você vai ler, vai ouvir? Onde está o arrependimento de pecados, quando você lê Efésios 4, que roubava, não rouba mais, o que falava coisa que não edifica, só vai falar o que edifica? Está ouvindo essa voz? Está se purificando nele, porque você será igual a ele. O sangue de Cristo está te purificando. Você está fazendo a lista do que você vai mudar e transformar. Não corta caminho atrás de profeta. O Espírito Santo mora em você. Se o profeta for de Deus, ele vai na sua casa. Leia o Velho Testamento. O Senhor falou para o profeta jovem, você vai lá e fala para Jeroboão. Jeroboão não estava correndo atrás de profeta. Ninguém estava correndo atrás de profeta. Os profetas recebiam a palavra de Deus e tinham que ir até onde tinham que ir. Eram palavras bem verificáveis. Não eram palavras subjetivas. Tenho para você uma grande obra. Deus tem para todos nós uma grande obra. Tenho para você o não sei o quê. Tudo subjetivo. Palavra do Senhor é verificável. Abraão, você vai ter um filho. Oh, isso não é filosofia, não. A mulher dele ficou grávida. Eu vou tirar vocês do Egito. Isso não é filosofia. Deus foi lá, os tirou do Egito.
Vou dar para vocês a terra de Canaã. Isso não é poesia, não é linguagem figurada. Eles ganharam a terra de Canaã. Vou enviar o Messias. A palavra de Deus é verificável. Ler a Bíblia é verificável. O Espírito Santo ensina, Ele fala, Ele muda, Ele corrige. Ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. A palavra do Senhor diz que profecias não podem ser menosprezadas, mas têm que ser julgadas. Para serem julgadas, elas têm que ser verificáveis. Se forem tão subjetivas que elas valem para qualquer coisa, eu falaria para o profeta: irmão, mas foi tão subjetivo que sinceramente eu não sei não como é que eu vou esperar o cumprimento disso aqui. Se você volta lá, você ora para Deus, eu preciso saber de uma palavra bem verificável. Eu vou fazer assim, 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 vai ser assado, 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 e eu vou poder verificar, porque senão não vou conseguir julgar, do que será tão subjetivo que está valendo qualquer coisa, né, irmão? Falei, isso aí, o que é isso aqui? E quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? O que é isso aqui? A palavra é tão subjetiva, pode se cumprir de 300 mil vezes. A palavra do Senhor é verificável. A Bíblia é verificável. Esses são os sinais da volta de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando o Evangelho chegar em todas as etnias, então virá o fim. Quando ele for pregado para todas as nações como testemunho a todas as nações, esse Evangelho do Reino, então virá o fim. Isso é verificável. Quando o anticristo aparecer, vai ser assim. É verificável. A palavra do Senhor é verificável. Vai passar céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Mas não adianta cortar caminho, se atentamente ouvir a minha voz. Aí você se torna nação santa e reino de sacerdotes. Se purificarmos nele, pelo sangue de Cristo, e nos libertarmos de pecado, pelo Espírito Santo, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Quem quer se purificar nele, ser liberto de pecado, amém. O que vocês acham de vir todo mundo aqui para frente? Nós não estamos mais com medo de Covid, né? O que vocês acham? Eu vou orar e você vai orar também. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu vou orar e você ora também. Todos nós vamos orar juntos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pai amado, nós não somos santos, mas nós somos chamados à santidade. Nós temos essa esperança que nós seremos como Ele quando Ele se manifestar. Romanos 8, 29 diz que aqueles que o Senhor de antemão conheceu, o Senhor os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós vamos ser iguais a Jesus, nós temos essa esperança. E quem tem essa esperança se purifica nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos libertar de toda injustiça. Aleluia! Ó Senhor, nesta noite nós estamos pedindo perdão dos nossos pecados. Santidade é se purificar nele. Santidade é ter libertação de pecados pelo Espírito Santo, segundo os mandamentos do Senhor. Santidade é conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Obedecer os mandamentos é ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ser ensinado pelo professor Espírito Santo, ser guiado à verdade pelo professor Espírito Santo. Nós não podemos ignorar a voz do Espírito Santo, nós não podemos ignorar a voz dos teus mandamentos e da tua palavra. Nós não podemos substituir a palavra do Senhor por profecias e revelações. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo, nós precisamos ser exortados pelo Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos nos tornar sal da terra e luz do mundo, nação santa, para ser reino de sacerdotes.
para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor amado, perdoa o nosso pecado de preguiça de ler a Bíblia, preguiça de estudar a Tua palavra, preguiça, Senhor, de atender a chamada à santidade. Senhor, perdoa-nos, Senhor, as áreas de nossa vida que têm que ser mudadas. Espírito Santo, revela. Às vezes não estamos vendo, não estamos enxergando, às vezes temos que mudar o nosso jeito de falar. As palavras precisam ser edificantes. Pedimos a bênção do Senhor, Senhor, para sermos santos, nos purificando nele e recebendo toda a libertação de pecado que vem do Espírito Santo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.